Senhor Deus maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra e Senhor de nossas vidas, graças te damos por esse momento. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de poder contar aqui o meu testemunho, de falar da minha superação, que possamos alcançar vidas que têm vivido momentos difíceis e que esse testemunho possa mostrar para as pessoas que vale a pena continuar lutando pela vida, vale a pena continuar avançando, enfim, que todo esse momento aqui possa abençoar, único, exclusivamente, e mostrar para as pessoas que dá para superar qualquer problema. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, o Pra Deus de hoje é de Deus mesmo. Aqui na Pizza, a gente está aqui comendo uma pizza marguerita, né, pastor? Marguerita com calabresa, né? Isso. Eita, meu Deus do céu. Aqui na Pizza de Itaguaí. E hoje nós iremos contar a história desse pastor da Nova Vida 100, né? Que não posso falar que é mais Nova Vida 100 de Itaguaí, né? Que é a Nova Vida 100 do Rio de Janeiro. Isso aí. Está crescendo absurdamente essa igreja. E hoje trago o pastor Carlos Barbosa. Pastor Carlos Barbosa, seja bem-vindo ao nosso Pra Deus de hoje, meu. Dá um abraço aí, manda um abraço para essa galera aí. Bem, é uma honra estar aqui, um prazer, né, estar aqui com você para contar um pouco da minha história de superação. E espero que todas as palavras que eu falar e você falar saiam com muito poder e muita unção de Deus para poder abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo. Amém, pastor. O senhor tem muita história para contar. A gente tem um tempo aqui para o senhor poder realmente... Tenho certeza que a sua história vai impactar pessoas. E logo de cara, né, falar do Pra Deus é uma honra muito grande fazer esse programa aqui na Ouro TV para falar de grandes histórias que Deus move e grandes testemunhos. Amém. Mas, pastor, vamos lá, né? Para a gente quebrar o gelo, né? Vamos quebrar o gelo. A gente, né? Dá aquela aquecida, pastor, vamos. Pastor Carlos Barbosa nasceu num lar cristão? Não. Pelo contrário, né? Eu nasci num lar onde meus pais eram bandistas, já nasci assim. E durante muitos anos, até meus 17, 18 anos, nesse lar. Aí, enfim, e assim continuou. Com todos os ensinamentos dos meus pais, que não eram cristãos, eu segui a vida e fui rumando de acordo com os conhecimentos que eu tinha, dados pelos meus pais e pela escola. Mas aí eu fui avançando em idade, conheci a Ana, que é minha esposa há 31 anos, né? Dia 11 de dezembro, agora vamos fazer 32 anos de casado. 11 de dezembro? 11 de dezembro. Caramba, aniversário da minha filha. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós a Maria Clara, nossa filha, tem 20 anos, vai fazer 20 anos em novembro. E eu vim caminhando, sem Deus, tanto eu quanto ela. Em 2002, nós conseguimos uma casa num condomínio onde eu moro até hoje. Aqui em Itaguaí mesmo? Em Itaguaí, ali no bairro Califórnia. E lá, Papai do Céu botou uma senhora abençoada para morar de frente para mim, Dona Maria das Montanhas. E aquela mulher começou a pregar o evangelho para mim. Maria das Montanhas? Maria das Montanhas. E naquele momento, o casamento estava difícil, né? A gente não sabia, na verdade, qual era o papel como marido, como mulher. A gente vivia no casamento de acordo com os conhecimentos que a gente tinha. E aí a Dona Maria foi mostrando pra gente que poderia mudar. E foram 8 meses. Tem sempre um anjo, né, que guia a gente, né? Sempre tem. Dona Maria, 8 meses ali evangelizando. Um dia, nós saímos para uma festa, eu bebi bastante naquele dia, que eu tinha uma fraqueza bebida. Não era bebida, não era álcool, mas era cerveja, bebia de chegar em casa se arrastando. Não, pastor. E minha esposa, muito sábia, não brigava comigo quando eu chegava. Ela deixava para comentar alguma coisa no dia seguinte. No dia seguinte, ela me procurou e disse para mim o seguinte, ó, eu te odeio e te amo ao mesmo tempo.
Aí eu até brinquei, né? Fui irônico, né? Amor e ódio andam lado a lado. Ela disse assim, Carlos, eu te amo, sabe por quê? Você é um bom homem, é um bom marido, você é um bom pai, você é um bom filho, você é top. Mas quando você bebe, eu te odeio. Porque você quer dançar com todo mundo, me faz passar vergonha. Aí, Júnior, eu me lembrei das palavras da Dona Maria. Maria das Maria Montanhas. das Montanhas. Porque eu tinha contado algumas mazelas que eu vivia com a minha esposa, né? Ela disse assim, ó, se você botar Cristo na tua vida, ele muda tudo isso aí. Então eu disse para ela assim, amor, só tem um jeito. Porque ela disse para mim que se eu não mudasse, não parasse de beber, ela não ia ficar comigo. Então eu peguei e disse o seguinte, só tem um jeito. Virar crente. Eu fico pela fé imaginando que o Senhor levantou do trono, olhou aqui para baixo e falou, tu quer virar crente, né? Então deixa comigo. E aí, resumindo a história, naquele mesmo dia que a gente estava lá, eu estava tomando aquele feedback da esposa, discutindo a relação, a Dona Maria toca. Gostei do feedback. A Dona Maria tocou a campainha, Dona Maria, hoje tem batismo nas águas. Vocês querem ir? Nós vamos. Estava ruim o negócio em casa, vamos. Quando eu cheguei lá na igreja, na porta, encontrei um irmão Dário de terra. O irmão Dário, ele era um camarada que era o líder do Bloco das Gansas, saía 40 homens aí no carnaval com um colanzinho todo Pessoal, pequenininho. como se fosse os blocos mesmo de E eu vi rua. ele de terno na frente da igreja. Aquilo já me impactou. Uma mudança já, né? Dário, o que você está fazendo aí? Estou aqui há 5 anos, cara. Aí o Dário me deu um abraço, me deu um beijo no rosto e falou assim, Deus tem promessa para tua vida. Aquilo já me impactou. Eu adentrei um pouco, cheguei no saguão da igreja e encontrei o irmão Moisés. O irmão Moisés vira e mexia, a gente via ele deitado na esquina com o cachorro lambendo a boca dele. Que isso? E eu vi aquele homem de terno lá também. E ele falou que já estou aqui há 2 anos. Eu adentrei para a igreja. No meio do salão eu olhei para trás e avistei os dois. Eu disse para Ana assim, Ana, se esses homens se converteram, eu vou me converter. Aí entrei. E aí o culto acontecendo, o bispo começou a mergulhar as pessoas na piscina na hora do batismo e ele disse assim para a igreja, hoje, o Senhor entrega para algumas pessoas aqui um livro com páginas em branco para junto com você escrever uma nova história. Aquela palavra entrou no meu coração rasgando e eu gritei dentro da minha alma sem conhecer uma palavra de Deus. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O senhor falou? Falei, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E comecei a chorar copiosamente. Molhei minha blusa daqui de cima até aqui em lágrimas. Me converti verdadeiramente aquele dia. Saí dali convertido e não dei mais sossego para quem? Para a Dona Maria. Então ela foi me discipulando. Aí a Ana dizia assim, minha esposa, ele é muito empolgado, hein? Aí eu estou empolgado há 23 anos. Amém. Então, essa foi minha conversão. Daí eu comecei a querer botar o terno preto. Fiz um curso de obreiro. Me casei no civil, no religioso, que eu não era casado no civil religioso, me casei. E aí fiz um curso de 1 ano, fui a obreiro. 5 anos depois diácono. E aí o bispo fez um teste comigo, né? Me colocou na igreja de Coroa Grande como diácono. Como é que eu vou interromper o senhor, porque eu Pode tenho uma falar. pergunta para o senhor agora aqui. Então, qual é a importância da vida com Deus no seu casamento? Tudo. Sem Deus é muito difícil você ficar casado. Sabe por quê? Porque quando eu me casei no mundo, eu não sabia qual era o meu papel como marido e nem ela como mulher. A gente trazia uma bagagem de pai e de mãe, que nem sempre é a orientação mais correta. É. Às vezes seu pai e sua mãe têm crises terríveis e você presencia aquilo tudo. Quando eu cheguei na Nova Vida, eu encontrei o Ministério de Casais. E ali eu fui discipulado e entendi qual era o meu papel. Então teve um cuidado da igreja. A igreja cuidou do meu casamento. É impressionante. Tanto que o meu, assim, eu não vou dizer isso para engrandecer, tudo para a honra e glória de Deus, mas o ministério que eu sou mais usado como no momento de pastoreio na igreja foi restauração de casamento.
Restauração. Porque o meu casamento foi restaurado na igreja e eu vi que o melhor viés era compartilhar aquela restauração com os casamentos que chegavam que parecia não ter jeito. No caso, o pastor e a sua esposa, a Ana, né? Ana. Cuidaram de muitos casais? Muitos casais. Assim, não dá para contar a quantidade de casais que foram abençoados através da nossa vida. Tem muito casal sofrendo, pastor? Muito. E detalhe, às vezes são coisas pequenas. Eu sempre digo o seguinte como pastor, só muda num gabinete pastoral com a família, só muda os personagens, os problemas são os mesmos. São os mesmos? São os mesmos. Mesmo problema. E às vezes um detalhe muda tudo. Um detalhe muda tudo. Um detalhe muda tudo. Assim, eu costumo dizer o seguinte, no casamento, o que é que sustenta o casamento? É o relacionamento. É o amor. Então, eu sempre, tem uma dinâmica que eu faço com os casais, que eu pego uma bacia, encho ela de água e trago os casais para perto da bacia. E digo assim, o que tem dentro dessa bacia? Aí todos em voz alta, água. É água. Essa água é o amor, que suporta todo o casamento. Aí eu começo a distribuir uns copinhos com alguns nomes. Falta de perdão, falta de dinheiro, criação de filho, traição, e vou colocando. E os casais vão jogando aqueles copinhos ali dentro. Aí não dá mais para ver a água. Eu chamo os casais de volta, está enxergando o amor aí? Não está enxergando, porque você tem problema. Então, o trabalho nosso como pastor é ajudar os casais a desentulhar esse relacionamento para poder enxergar o amor de novo. Esses problemas, né, que vão acabando sufocando, né, o casamento. Sufoca o casamento. E aí você tem uma falsa sensação de que não existe mais amor. Mas, na verdade, o amor existe. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor jamais acaba. Então, se é um verdadeiro amor, ele pode acabar. Na verdade, ele se esconde. Como eu não tenho conhecimento, não tenho bagagem para fazer esse amor aflorar de novo, o que acontece? Eu não amo mais. Vou me separar. E nós bem sabemos, por experiência de vida, que o que causa uma separação. Não é só o marido e a mulher. Tem filhos envolvidos. Todo um futuro de um filho é mudado na separação. Então, assim, saem todos os dois machucados, né? Eu sempre digo o seguinte, um casamento você pega um líquido vermelho e coloca sobre um líquido amarelo. Separa, tenta tirar o vermelho e levar, tirar o amarelo e levar, não consegue. Vai cada um levar um pedaço do outro. Então, assim, o casamento só faz... A separação só faz mal. Eu sempre digo para os casais, ó, o casamento é um projeto de Deus que nós estragamos. Com a nossa prepotência, com o nosso achismo, né? Hoje eu sempre digo o seguinte para os casamentos, o grande problema hoje, na minha opinião, que assim, atrapalha demais aquilo que a gente vai fazer, a decisão que vai tomar, são as guerras de narrativas, cara. Porque, antigamente, por que eu, que tenho 59 anos, tive uma criação diferente dos que tem hoje aí? Eu apanhei do meu pai de vara de goiabeira, chinelo da minha mãe, terapia era vara de goiabeira, chinelo da minha mãe. Mas eu sempre vi o amor no meu pai pela minha vida. Ele só queria me corrigir. Entendeu? E as guerras... E você acha hoje, pastor, que as correções, né? Claro, hoje não tem esse tipo de correção, mas o senhor acredita que dentro dos ministérios é importante ter esse acompanhamento para que realmente a gente vê uma grande debandada de casais, de separações. O senhor acha que é importante a gente ter uma... Super importante. Porque, na verdade, o que acontece? Foi o que eu falei no início. Nós casamos, às vezes, sem saber qual é o nosso papel. Cara. Você sabe qual é o meu objetivo diário? Eu, que estou casado há 31 anos. Acordar e fazer a minha esposa feliz. Eu falo isso todos os dias. Não tem um dia sequer que eu não digo a ela que eu a amo. Mas, assim, a minha esposa fala uma frase que ela aprendeu, compartilhou comigo e isso ficou no meu coração. O amor é o que o amor faz, não o que ele diz que é. Eu posso dizer que amo, mas nas atitudes eu amo. Então, assim, eu sempre tento ter atitudes que demonstram o meu amor pela minha esposa. Isso é diário. E detalhe,
Eu aprendo isso com quem? Aí no mundo? Não. Eu aprendo isso com meus pais? Sim, se tiver um casamento alinhado, Sim. você até aprende, mas na maioria das vezes não. Você vem com sentimento e as narrativas do mundo aí. A gente tem várias narrativas do mundo aí. Casamento é um passo para a separação, casamento é uma instituição falida. Mas o que a Bíblia fala? Casamento é projeto de Deus. E para eu conhecer esse projeto, eu tenho que ter conhecimento da palavra de Deus. Eu, depois que descobri que eu tenho que amar a minha esposa, e se preciso for, dar a minha vida por ela como Cristo fez, dando a vida dele por nós, e que ela descobriu que ela tinha que me honrar, foi a chave virada. A chave virou. E hoje, o que eu mais faço é amá-la e o que ela mais faz é me honrar. Demais. Que coisa maravilhosa. Olha, pastor, isso aí. E vou falar para o senhor agora, né? Vamos caminhar, vamos levar. Eu sei que o senhor começou a falar que o senhor foi para a igreja de Coroa Grande, né? Sim. O senhor caminhou na igreja de Coroa Grande, foi lhe dado o ministério. Foi seu primeiro ministério? Sim. Eu já vinha me destacando, né? Óbvio, com a avaliação do bispo e da nossa pastora, como um dos líderes de casais, né? Então eu cheguei a discipular quase 30 casais, né, todo domingo. Tivemos um momento na igreja que o maior ministério da Nova Vida 100 era o ministério de casais. Tivemos muitos encontros e teve um crescimento muito grande eu nessa área. Então eu já vinha, assim, como eu venho do mundo corporativo, o corporativo você tem sempre que preparar alguém para ficar no seu lugar. Então eu vinha preparando um casal para me substituir se eu tivesse que alçar voos maiores. Então o bispo percebeu que eu poderia... Desejo, né? O seu desejo ali, né? Percebeu que eu poderia assumir uma igreja e me ordenou a diácono. E como diácono eu assumi a Nova Vida de Coroa Grande. E ele me confessou na nossa entrevista, o bispo me confessou que levantar pastores era uma tarefa muito difícil antigamente, né? Ele falou que hoje o Espírito Santo já fala com ele de uma maneira... Mas no início ele era bem... Depois o pessoal ia acessar aí o programa do bispo aí, foi maravilhoso. Então, né, o senhor pegou essa época vamos dizer, da rosca fina ali, sim, né, do bispo ali. Né? E aí ele me chamou no gabinete, falou para mim, preciso de alguém lá em Coroa Grande. Me deu o caminho. E aí foi um grande desafio, né? Chegamos em Coroa Grande com pouquíssimos membros. E aí Deus foi abençoando, a gente foi fazendo algumas obras lá, algumas melhorias, né, com o apoio do bispo. E a igreja foi crescendo, né? E o bispo, o bispo disse para mim o seguinte: você vai lá para Coroa Grande, tá anotado na minha Bíblia isso. Ele não deve nem lembrar. Ele disse assim: você vai para lá para ser testado. Se aprovado for, será promovido. Está escrito lá. Está na minha Bíblia. E eu fui, fiz um bom trabalho, e aí ele me ordenou a pastor. Então você não era ordenado a pastor. Eu fui para assumir uma função de pastor, mas como diácono. Caramba! Como diácono. E aí o bispo me chamou em gabinete e falou: chegou a tua hora, você vai ser ordenado. Só que tem um detalhe, não vai ficar com Coroa Grande, vou mandar você para Itacuruçá. Caramba! Eu fui ordenado na quarta, no domingo fui apresentado em Itacuruçá. Aí um pastor, Rodrigo, estava lá. Pastor Rodrigo Lourenço. O pastor Ele estava pastoreando lá. Pastor do Devocionário da Palavra. Isso. Grande pastor Rodrigo Lourenço. Grande amigo meu. É um amigo mais chegado que irmão. E aí chegamos lá, começamos a aprender com o pastor Rodrigo. E o bispo deu um período para o pastor Rodrigo ficar comigo, depois me soltar e eu assumi a igreja. Ele falou que ia ficar 3 meses, ficou 1 mês. E aí, pastor Rodrigo... E aí eu continuei, por lá fiquei 8 anos, acertando, errando. O senhor ficou 8 anos em Itacuruçá? 8 anos lá. Pergunta que eu faço ao senhor, os membros ali, Coroa Grande e Itacuruçá está bem pertinho, né? Teve alguma debandada? Alguém de Coroa Grande foi para lá? Alguns ameaçaram ir, mas eu não permiti. Não permitiu? Não. Porque assim, isso é muito normal, o pastor de lá precisava de ajuda. Cara, que legal, pastor. E aí, enfim, saí de lá. Itacuruçá. Fiquei 8 anos em Itacuruçá. Itacuruçá, a igreja de Itacuruçá teve um crescimento... Cresceu, a igreja cresceu.
um trabalho bem... Cresceu bastante. O meu ponto forte lá era justamente casais. Chegou um período lá que a igreja cresceu tanto que eu cheguei a ter 38 obreiros. A maioria deles casais. 38 38 obreiros. A igreja era grande lá, né? Eu A igreja, nunca fui em média, 100. Quando lotava, dava 140 pessoas. Itacuruçá também é pequeno, né? A cidade pequena. Mas, em média, nos cultos lá, a gente atingia 80 pessoas, acho que 100 pessoas aproximadamente. Poxa, uma igreja que tinha começado praticamente do zero, né? Não, a igreja já era consolidada, já era. É porque o bispo faz a gente chama isso no corporativo de job rotation, né? Então ele pega os pastores, bota um para lá, outro para cá. Até para poder ali, né, oxigenar, né? Oxigenar, assim. Poxa, acho isso... Poder sair da zona de conforto, né? Tem isso também, né? Às vezes o pastor fica muito tempo, né, no ministério, né? Ele vai... principalmente esses que a gente conversa muito aí com pastores assembleanos, né, que às vezes começam na igreja e ficam na igreja até, né, os 50, 60 anos. Mas eu vejo que o ministério a Nova Vida Assim tem essa pegada, né? Agora até lá no Recreio também, né, tem esse... eles investem, né, nessa pegada de abrir novos caminhos. Né? Eles investem. Eu sempre digo para as ovelhas, né, que o Senhor nos confiou cuidar, que aceita o investimento. O investimento não vai ser só para o reino de Deus. A Nova Vida, o que ela te ensina é para a tua vida. Para a tua vida profissional, para a tua vida conjugal, para a criação de filho. A Nova Vida realmente... Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, pastor, eu estou querendo frequentar uma igreja e tal. Obviamente que eu indico a igreja que eu estou, porque eu conheço. Mas eu sempre digo, quando você for procurar uma igreja, procure uma igreja que tenha discipulado. Porque o discipulado faz toda a diferença. Né? E a Nova Vida tem discipulado. E um discipulado, assim, muito bom. Muito bom. Discipulado vindo do céu, que te prepara não só para o reino de Deus, te prepara para a vida. Para encarar esses desafios todinhos que esse mundo hoje nos traz. É verdade. E pastor, o senhor falou para mim que ficou 8 anos em Itacuruçá, né? O senhor lembra mais ou menos de que ano a que ano? Eu fiquei lá de 2013 a 2021. 2021. O senhor, em 2021, o senhor sai de Itacuruçá. O senhor é enviado para outro lugar? O que acontece? O que aconteceu? Em janeiro de 2021... Meio da pandemia ali, né? Janeiro de 2021 eu descobri que eu era um renal crônico. Renal crônico, né? Fazendo uma bateria de exames, eu descobri que o meu rim estava perdendo filtração. O senhor pode explicar isso para o nosso público? Porque a gente entende que um renal crônico é uma pessoa que tem uma doença crônica no rim, mas qual é realmente o problema? O renal crônico ele tem 3 doenças de base. Diabetes pode te levar a ser um renal crônico, hipertensão severa pode te levar a um renal crônico, ou entupimento dos glomérulos, que são as válvulas que levam a filtração para o rim. Ele que filtra o sangue ali no rim. Isso. Aí o que aconteceu? Eu descobri que eu era um hipertenso severo. E eu meio que não cuidava dessa hipertensão da forma como tinha que cuidar. Mas essa hipertensão, o senhor lembra mais ou menos ali a pressão que o senhor tinha média ali? Era pressão 20 por 10, 18 por 12. O negócio era feio. E aí eu tomando muitos remédios. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter crises de ácido úrico. São inflamações na planta do pé, no joelho. E eu comecei a fazer uma bateria de exames. Quando eu fiz a bateria de exames, eu descobri que a minha creatinina, que é o que mede a filtração renal, ela estava fora do padrão. O normal é até 1,20. O meu já estava 2,30. Meu Deus. Aí a cardiologista me chamou a atenção e falou, procura um nefrologista para ver que grau que está se isso aí é um renal crônico agudo. O que é agudo? Eu tive uma crise, mas volta ao normal. O que é crônico? Tem uma rampa de evolução. Pela ciência não tem cura. Você vai avançando, ela vai pegando a rampa e vai subindo, até te levar à hemodiálise. E aí... Isso não, no caso, não tem uma cura. Cientificamente não existe cura para o renal crônico. E aí o que eu fiz? Iniciei um tratamento conservador. O que é isso? Você evita uma série de alimentos para o teu rim, um pouquinho de filtração que você tem, consiga filtrar os eletrólitos
os solutos e você continuar levando uma vida aparentemente normal, sem hemodiálise. Uma grande restrição alimentar. Grande questão, eu cheguei a um período da minha vida que eu estava comendo só arroz e legumes. Então, assim, qualidade de vida muito ruim, muito ruim. E eu tive o Covid. Peguei o Covid. Pegou o Covid O naquela Covid não me atacou nas vias respiratórias, nem nada, mas atacou meu rim. Ele potencializou a doença, a enfermidade. E aí a creatinina soltou de 2,30 para 4. Meu Deus do céu. E aí o que eu fiz? Eu não aceitava de hipótese alguma fazer hemodiálise. Por quê, pastor? Porque eu comecei a ler muitas coisas a respeito disso. Qualidade de vida, estimativa de vida de 5 a 10 anos, os vários problemas que acontecem quando você dialisa, e uma série de coisas. Então eu não aceitava a hemodiálise de jeito maneira entrar na hemodiálise. E aí eu falei assim, vou trocar de médico para ver se eu tenho um diagnóstico diferente. E aí eu saí do médico muito bom, ali de Campo Grande, fui para o coordenador do Angra Rim, lá em Angra, a doutora Cláudia Teles, e lá ela me deu o mesmo diagnóstico. E ela falou assim, Carlos, do jeito que está caminhando, não vai ter jeito, você vai entrar na hemodiálise. E aí... E essa hemodiálise, no caso, o senhor já estava pesquisando aonde o senhor iria fazer? Não, eu só estava vendo como funcionava. Sim. E o que aconteceu? E dava um medo, né? Pediu para poder eu fazer a fístula. Eu não fiz porque eu acreditava que Deus iria me curar. O que é a fístula, pastor? Fístula é uma emenda que ele faz da artéria que tem o sangue pulsa mais forte, ele emenda uma artéria numa veia. Uhum. E essa veia, por receber um fluxo muito alto, ela começa a ganhar calibre. Ganhando calibre, você pulsiona as agulhas para receber. A hemodiálise nada mais é de que uma agulha pulsionada, ela suga o sangue, joga para dentro da máquina, filtra o sangue, o meu rim não faz mais, e volta pela veia. Então ele fica ali 4 horas. O tempo todo, 4 horas? 4 horas filtrando meu rim. São 3 sessões de 4 horas, segunda, quarta e sexta. Então, 3 sessões de 4 horas. Segunda, quarta e sexta. Então, no caso, o senhor começa 8 da manhã? 4 da manhã, vou até 20 horas. Nossa, puxa. Assim, eu não desejo hemodiálise nem para o meu pior inimigo. Depois eu vou falar um pouquinho da minha superação lá na frente e falar como vivem outras pessoas que fazem hemodiálise. Mas assim, no caso, então, as segundas, quartas e sextas... Chuva, faça sol, neve, temporal, tem que fazer diálise. Porque se eu não fizer, eu vou ter uma série de problemas. Eu posso ter infarto, eu posso ter uma convulsão, pode acontecer um montão de coisa. E pastor, assim, então o senhor saiu de algo que o senhor foi afastado, né, devido à questão da doença. O bispo me tirou de lá, não me tirou, o bispo foi preciso eu sair para eu poder priorizar a minha saúde. Foi para isso. Só que eu vim para cá em 2021, ainda frutifiquei ainda, porque eu não estava na hemodiálise ainda. Eu fiquei de 21 até janeiro de 21 até agosto de 23, ainda trabalhando na obra, pregando, fazendo a obra de Deus. Quando eu entrei na hemodiálise, aí foi preciso priorizar. Então, o dia que eu fui no Angra Rim, pela primeira vez eu conheci uma clínica de hemodiálise. Catéter enfiado aqui, canudo até aqui, catéter aqui, as pessoas saindo de lá com outra cor, saindo amparado pela família. E eu sou um camarada muito intenso em tudo que eu faço. Eu falei assim, meu Deus do céu, vai acabar a minha vida. Aí a minha humanidade gritou. O homem espiritual ficou de lado, naquele momento, eu confesso, né? E entrou o Carlos humano. Eu comecei a entrar em pânico. Falei, meu Deus, eu vou ter que dialisar, vai acabar a minha vida. Eu vim de Angra até a minha casa, mudou. Porque eu vinha pensando em tudo que eu poderia ver. E aí é muito bom você ter pessoas que você pode contar nessas horas. Né? Verdade, pastor. E aí eu falei assim, eu vou procurar minha pastora, porque ela é psicóloga, ela vai me mostrar um caminho para eu poder superar tudo isso. E aí foi onde a chave virou.
ela disse para mim o seguinte, falou, Carlos, você precisa aceitar essa enfermidade. Aceitar. Precisa aceitar essa enfermidade, porque aceitando você vai lutar para poder continuar vivo e suportar todas as adversidades que estão por vir. Então vai para casa, ora, entrega na mão de Deus e pede a Deus força para suportar tudo isso. Como é que tira a força, né? E viva um dia por vez. Foi o que ela disse para mim fazer. Eu fui para casa, fiz exatamente o que ela falou, obedeci, chorei muitíssimo ao lado da minha esposa, e ali Deus renovou as minhas forças. Eu falei, Senhor, eu sei que isso tudo está no teu controle, o Senhor quer o melhor para a minha vida, que venha o que vier. Eu sei que o Senhor é comigo e nós vamos suportar tudo isso. E iniciei, aí no dia que eu fui fazer a hemodiálise, foi até engraçado nesse dia, né? Só para quebrar o gelo, um casal me levou um amigo meu, eu não comi enroladinho com queijo com presunto há 2 anos. Aí ele falou comigo assim, pastor, o que você quer comer, já que tu vai entrar na diálise aí, vai filtrar tudo? Eu falei, quero um enroladinho de queijo com presunto. Eu nunca devorei com tanta vontade um enroladinho de queijo com presunto. Tomei um Guaracamp e cheguei na clínica. Mas Deus está em todos os lugares para abençoar a nossa vida. Quando eu cheguei lá, encontrei a nefrologista convertida do Senhor. E eu falei para ela que eu estava ainda com aquela coisa de que vamos dizer assim, a né? vida ia acabar, ia perder qualidade de vida. Né? Aí ela perguntou para mim assim, o que você come? O que comia no tratamento conservador? Falei, legumes e arroz. O que você quer comer agora? Falei, um peixezinho com pirão e ela mandou comprar para mim e eu comi. Eu ia dialisar e ali comecei a dialisar, começou a chegar um pãozinho com queijo, um feijão que eu não comia, carne. Eu comecei a ver que a restrição ia diminuir. E comecei a caminhar. Fiquei 16 dias no hospital, arrumei uma clínica para poder dialisar. Fui para essa clínica. No primeiro dia que eu cheguei lá, quando eu botei o pé para entrar no salão, para sentar na cadeira de hemodiálise, algo que eu já tinha feito no hospital, não era coisa, não era novidade. Uhum. E aí as lágrimas escorreram aqui. Aí eu perguntei no meu íntimo, Senhor, e agora? Aí uma voz ao meu ouvido, eu sou contigo. Senta. Aí sentei, pulsionaram, comecei a dialisar, aí Espírito Santo, agora conversa com as pessoas. Aí eu comecei a conversar com os que estavam nas minhas laterais e da frente, para entender por que eles estavam ali, caras com histórias muito mais difíceis que a minha. Aí eu fui caramba, isso aqui, conhecer as pessoas vai me fazer bem. E comecei a conhecer as pessoas e comecei a ver as limitações que a hemodiálise ia nos trazer. Aí eu falei assim, Eram pessoas mais experientes, né, Ana? Aí eu costumo dizer, Júnior, que o renal crônico, ou uma pessoa que tem uma deficiência, o renal crônico hoje ele é considerado pela medicina como um PCD. É PCD? Sim. É um deficiente físico. Porque ele tem restrições, ele não tem o rim. E a falta do rim não é só você ir lá e fazer filtração de 4 horas. O renal crônico ele tem problema de anemia, enfraquecimento nos ossos, fadiga constante. Então, assim, você tem uma desvantagem gigante numa pessoa normal. E restringe a pessoa de trabalhar, de um trabalho. Exatamente. Você trabalhava... E aí eu não estava trabalhando. Na indústria, né? Na indústria. Aí eu comecei a trabalhar em burocracia, no meu trabalho. Só que meu ponto forte não é a burocracia. Meu ponto forte é ir para a área, para campo, fazer acontecer, ensinar os mais novos e produzir, ser muito produtivo. Como o senhor falou, né? Era uma pessoa muito ativa, né? E eu não conseguia fazer isso. Aí eu dialisava por catéter nessa época, aí eu fiz a fístula. Em fazendo a fístula, eu falei assim, eu vou mudar a minha vida com essa fístula. Essa fístula vai me dar liberdade. E aí eu procurei os médicos, a junta médica, falei para eles assim, eu preciso voltar a trabalhar de forma integral, sem restrição nenhuma. O que eu preciso fazer?
Ele falou, você vai ter que provar para a gente que você não vai ter restrição. Eu falei, então tá bom. Aí eu entrei na piscina lá, que é a hidroginástica, comecei a fazer musculação liberado pelo cirurgião vascular por causa da fístula, comecei a me preparar, fui ganhando peso, fui ganhando aptidão física. Foi fazendo atividade física, Fazendo física. Dessa loucura toda aí, pastor? Comecei a fazer, fiz vídeos, Tem que estar no Orocast. fiz vídeos motivacionais e comecei a soltar esses vídeos lá no grupo que a gente tem da hemodiálise. Hoje, algumas pessoas lá fazem atividade física por influência minha. Porque eu comecei a ver o seguinte, o que eu preciso fazer para ter uma vida próxima do normal? Porque nós que temos uma deficiência, cientificamente falando, você tem uma desvantagem. Para eu fazer o que você faz, eu tenho que fazer trocentas coisas para chegar à normalidade, para ganhar uma vantagem. Eu falei, eu vou correr atrás disso. E aí eu comecei a fazer a pedidão, fui ganhando peso, fazendo vídeo mostrando para a junta médica. O que a junta médica falou para mim? Vou tirar todas as restrições. Aí escreveu, fez um laudo e botou lá assim, Carlos Alberto Lima Barbosa, só Deus. Faz terapia substitutiva do rins, tem estágio final. O estágio final quis dizer o seguinte, o meu rim não funciona, é pela máquina. Mas leva no seu cotidiano uma vida normal, praticando exercício, tomando suplementos alimentares, não existe restrição para a função. Aí botou a minha função, técnico especialista de operações. Não há restrição. Então hoje eu trabalho, subo, desço escada, vou para um lado, vou para o outro. Está trabalhando, pastor? Trabalho. Que maravilha. Trabalho. Quando eu digo lá para as pessoas que trabalham comigo que eu faço hemodiálise, ninguém acredita. Caramba, pastor. Então... E um monte de gente botando atestado aí, né, pastor? É verdade. E detalhe... Que maravilha, pastor. Então, o que acontece? Aí eu quero entrar aqui numa outra vereda para poder abençoar quem vai nos ver. Eu quero fazer uma pergunta antes para o senhor, pastor. Assim, eu imagino o senhor pastoreando uma igreja, né? Sim. Assim, sendo essa pessoa forte para outras pessoas e ser acometido por uma doença, né? Uma doença tão, posso falar assim, agressiva, né? O senhor falou que o seu lado humano aflorou, mas que o senhor conseguiu tratar isso. Sim. E eu vejo que hoje o senhor é um pastor muito ativo. Como é que foi esse processo com Deus nessa doença? Vou te dizer o que aconteceu. Quando eu estava com catéter, antes de botar a fístula, porque eu fui teimoso, não fiz a fístula antes. Todo renal crônico, ele hesita em colocar a fístula. Ele não quer colocar. Porque ele acredita que ele não vai entrar na hemodiálise. Aí ele não coloca um catéter, o catéter vai infeccionar em algum momento, só questão de tempo. E aí foi o que aconteceu. 3 meses depois infeccionou, eu tive que internar expresso para arrancar esse catéter do meu peito, que já ia caminhar para uma sepse, e eu fiquei no CTI. Ao chegar no CTI, ao chegar lá no CTI, eu até anotei aqui para não esquecer. Onde é que tá? Ao chegar no CTI, eu só de camisola, nu por baixo, sem telefone, sem relógio, anel, sem televisão, sem nada, só eu e Deus. E aí o que aconteceu? Está lá no livro de Ezequiel 47, do 1 ao 5. Naquele momento, o Senhor falou assim comigo, o Espírito Santo, é assim que eu sempre te quis, sem controle de nada. O controle está comigo. Tem aquela passagem de Ezequiel, onde o profeta entra com água pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, e depois ele não consegue mais alcançar o chão. Naquele dia eu estava exatamente assim, sem controle da minha vida. E ali eu percebi que ia ser uma caminhada longa, mas que tudo ia mudar na minha vida. E aí, o que eu comecei a estudar e a buscar entender? Por que tudo aquilo? Por quê, né? Eu sendo um pastor que oro pela cura e vivendo uma situação daquela.
E eu tinha exemplo de um pastor também que dialisava lá, que não aceitava de jeito nenhum a condição que estava lá, até desacreditava de Deus, blasfemava contra Deus, por que eu estou aqui? E eu lá vendo aquilo tudo e fazendo de forma contrária. Porque eu coloquei no meu coração que aquilo ali era um processo, de que eu ia sair daquilo ali em algum momento. Não sei quando, mas eu creio até hoje que eu vou sair dessa situação. E aí eu comecei a ver a diversidade da forma como Deus queria que eu visse. Então a diversidade ela pode ser vista como um desafio ou uma dificuldade que nos é apresentada. No contexto espiritual, pode ser vista como uma oportunidade de crescimento, aprendizado e aproximação com Deus. Então, eu falei assim, o que eu posso fazer? Uma enfermidade que não tem cura. Eu tenho duas opções. Me entrego para só fazer hemodiálise, casa a casa hemodiálise, ou eu vou fazer algo para mudar a minha vida e trazer qualidade de vida e mostrar para as pessoas que... Impactar outras pessoas. E mostrar para as pessoas que... Porque tem pessoas que querem se matar porque o namorado largou, porque o casamento não deu certo, que perdeu o emprego. Falei, não, eu vou lutar pela vida. Eu vou fazer tudo o que eu puder para melhorar minha condição. E aí eu comecei, né? E aí eu descobri uma coisa sobre o medo, né? De vez em quando dava medo, sabe? De vez em quando dava um medo danado, dia de amanhã. A humanidade, de vez em quando, aflorava, né? E eu descobri que o medo é a marcha ré e a paralisia da fé. Falei, não posso ficar com medo. Eu tenho que acreditar que Deus é comigo e que Ele tem o melhor para mim. Porque eu tenho certeza da minha eternidade. Pastor, estou todo arrepiado assim, do senhor falando. Eu tenho certeza de que quando o Papai do Céu me levar, eu tenho certeza para onde eu vou. Entendeu? Então o bispo fala uma frase que eu copiei essa frase dele, eu repito isso para todo mundo. Eu não quero viver um minuto a mais que Deus não queira, mas eu quero viver todos os minutos que Deus quer que eu viva. Aleluia. Então, eu quero viver muito. E aí, uma outra... Me lembrou, pastor, tem uma canção, né, que até o Kleber pode me ajudar, Então me tira o medo, né? Já viu essa canção? Então me tira o medo. E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, né? É impressionante, né? O senhor estava falando aqui, eu estava lembrando dessa canção e verdade, né? A gente não coloca realmente... eu passei por uma enfermidade, assim, claro, nada comparado ao senhor, mas eu entendi agora que realmente a tempestade, tudo é Deus na nossa vida para tentar nos edificar. Eu imagino quantas pessoas ali sentados na diálise com o senhor pôde ali ajudar essas pessoas, dar uma palavra. Sim, o tempo todo. O senhor acredita, pastor? Aconselhamento no casamento. Pastor, o senhor acredita que é projeto de Deus te colocar nessa cadeira? Vou falar uma coisa para você. Quando eu fiquei internado 16 dias lá no West Door, descobriram que eu era pastor. E aí alguém veio me pedir uma orientação sobre o casamento dele. E aí eu dei a direção, como eu fiquei 18 dias lá, ele foi, testou o que eu direcionei, voltou, me abraçou, deu certo, pastor, e ele contou isso para outras pessoas. Então as enfermeiras me procuravam para pedir aconselhamento para o casamento delas lá, várias. Então eu fiz gabinete dentro do hospital. Aleluia. A enfermeira entrava para poder me dar um remédio e ficava comigo lá 1 hora. Batendo papo lá, e aí, pastor? Está acontecendo isso, pastor, me ajuda. E aí, eu, lendo muita palavra, né? Eu encontrei lá em Eclesiastes 7,14, assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um contra o outro. Aí tem uma tradução mais contemporânea que diz assim: no dia da felicidade, se alegre, no dia da desgraça, pense. E aí eu pedi a Deus um significado vindo do céu para a diversidade. É o que o Espírito Santo falou para mim. O que é a diversidade? O significado lá divino. Dias maus que te aproximam de Deus com o objetivo de te aperfeiçoar. Então eu entendi que eu estava vivendo esse processo porque eu precisava ainda ajeitar coisas na minha vida.
Hoje eu sou uma pessoa menos crítica, sou uma pessoa mais empática, sou uma pessoa que quero sempre o bem das pessoas. Se eu puder, eu não consigo ver alguém necessitando de algo, se eu puder fazer, não fazer. Se eu puder fazer, eu vou fazer. Empatia. E aí eu descobri uma outra coisa. Eu descobri uma outra coisa nessa adversidade. O nosso Deus, ele sempre vai reagir às nossas ações. Eu já tinha ouvido coisas parecidas, mas foi claro que Deus falou comigo. Eu sempre vou reagir às suas ações. Você age, eu reajo. Me prova isso biblicamente, pastor. Batei, abisfusar. 5 pães e 2 peixinhos, multiplicação. E por aí vai. Tira a pedra, Lázaro vivo. É sempre uma ação para Deus reagir. Para Deus reagir. Aí eu fiquei me perguntando, eu lancei uma pergunta para as pessoas. O que fazer nos dias maus? O que fazer? Que é uma adversidade. Eu fiz essa pergunta para mim e faço para quem está nos ouvindo. O que fazer nos dias maus? A palavra de Deus nesse versículo diz, no dia bom, alegre-se. No dia de desgraça, pense. Nos dias maus eu posso refletir, nos dias maus eu posso colher aprendizado, nos dias maus eu posso amadurecer, nos dias maus eu posso melhorar como filho, como pai, como marido, como amigo, como empregado, como tudo. Então, o que eu quero, o que eu peço a Deus através da minha vida? Que eu seja um instrumento para mostrar para as pessoas que a adversidade é dolorida, a adversidade, dependendo do que é algo que eu não quero, mas o Deus me fez enxergar que essa adversidade ia me melhorar. Como pessoa, né? Como tudo. Como tudo. Como pastor, como tudo. E só para você ter uma ideia, para eu viver a vida que eu levo hoje, qualidade de vida que eu levo hoje, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Contar um pouquinho para você da minha Qual é a rotina hoje do pastor? Rotina. Segunda, quarta e sexta. Eu acordo 4h20 da manhã. Por quê? Para eu fazer musculação e corrida em cima da esteira, tem que ser no dia da diálise. Por quê? Eu ainda vou fazer hemodiálise. Então, estou com toda a energia. Então, eu ainda vou fazer. Eu testei fazer um dia depois da diálise, eu não consigo, porque eu estou mais fraco, debilitado. Né? Debilitado. Consigo trabalhar, mas não dá para levantar peso. Então, eu acordo 4h20 da manhã, academia abre às 5, eu sou muito disciplinado, chego na academia 5 para as 5, 5 horas eu entro, 6h20 eu saio dela, tomo meu banho e vou trabalhar. Trabalho até, isso segunda, quarta e sexta, trabalho até 2h40, 14h40, pego o meu carro, venho para casa, tomo banho em 10 minutos, me arrumo, 15h10 encosta o Uber para me levar. E aí vou para a clínica, 10 horas da noite eu estou em casa. Dia seguinte, estou acordado de novo para trabalhar. Acordado normal para trabalhar? Acordo 6h30, no outro dia. Que isso? Tomo 8 suplementos vitamínicos, porque a hemodiálise ela não só te deixa debilitado, não só, ela enfraquece, como eu falei, enfraquece os ossos, te deixa anêmico. Então, eu tomo 8 suplementos que me mantêm bem. Só para você ter uma ideia, quando nós fazemos exames mensais de sangue, os meus eletrólitos estão todos controlados. Aleluia. E se você me pergunta assim, Carlos, de onde vem essa motivação toda? Da onde vem? Pelo amor de Deus. Dá esse testemunho para esse pessoal aí, ó. Da onde vem essa força? Toda essa força? De onde vem essa força, pastor? Deus. Viver essa enfermidade que eu vivo sem Deus é muito difícil. Eu vejo lá pessoas que não têm Deus, é muito difícil. O senhor consegue enxergar. Não tem força para viver. Entrega, né? Eu tinha 2 escolhas. Ou viver a hemodiálise, como uma enfermidade que ia me matar e desistir de tudo e deixar rolar para ver o que aconteceu, ou lutar pela vida. Eu pedi a Deus força, vou lutar pela vida, vou transformar minha desvantagem em vantagem. Vai ter muitas vezes que as pessoas vão olhar para mim e para outras pessoas normais e vão achar que eu sou normal e outra pessoa não é. Então, enfim,
Eu quero mostrar para as pessoas que a adversidade é algo benéfico. É algo benéfico. Você amadurece, você cresce, você se torna muito mais sensível a Deus. Então, eu uso o meu problema para edificar as vidas de quem me assiste. História. E eu vou dizer, a Deus e a minha esposa Ana e a Maria Clara. Uma coisa que me emocionou muito, assim, nós choramos muito juntos quando eu estava no CTI. Ela estava numa situação bem grave, cateto infectado. Ela pegou nas minhas mãos e renovou as alianças comigo. Nós já estávamos 29 anos casados. Ela falou, amor, aquilo que nós falamos lá no altar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, conta comigo. Eu vou cuidar de você a minha vida toda. Quanto tempo, fica tranquilo. Aquilo me deu uma... Eu já sabia disso, né? Que o dia a dia já mostrava isso. Meu Deus. Aquilo me deu uma segurança e, sabe, Deus entrou, fez um milagre e descobri, enfim. E Pô, pastor, que história, cara. hoje a gente Sinceramente, segue. Hoje eu sigo aí com essa rotina, faço hemodiálise segunda, quarta e sexta, trabalho terças e trabalho todos os dias. Né? Todos os dias. Sábado e domingo eu folgo, faço plantão mensal, ir para a empresa trabalhar, ajudar lá nos plantões. Cara, que legal. E a vida segue. E na igreja, hoje, um pastor... Na igreja hoje, o bispo deixou bem claro para mim, assim, até assim, louva a Deus pela vida do nosso bispo. Ele disse que a prioridade é a minha saúde. Ele falou, então, Carlos, cuida da sua saúde. Mas o senhor é uma referência com Esteja conosco aqui, ajuda no que você puder. Quando você sentir apto, sentir bem para fazer, com energia, vamos fazendo as coisas devagar, sem pressa. O importante é você estar bem. E aí hoje eu não consigo nos cultos de quarta-feira, não dá. Não dá, né? Eu faço diário, mas É 10 da noite? Domingo de manhã a gente está lá, né? Domingo à noite eu sempre Domingo à vejo. noite também a gente está lá. Muito difícil eu não estar domingo de manhã, domingo à noite. Para mim, o culto mais importante é o culto da manhã, porque são as primícias, né? Ofertar a Deus no primeiro dia da semana é o meu melhor. E, assim, eu digo para você uma coisa. Manda, pastor, aproveitar, né? Seria muito difícil, suportar essa enfermidade, né? Que no momento eu estou, sem Deus. Muito difícil. Porque a paz que excede todo entendimento só Ele dá. Eu sei nos meus momentos de humanidade, que de vez em quando bate, né? A cura sempre é dobrar os joelhos no quarto com portas fechadas, chorar muitíssimo aos pés do Senhor e colocar todas as minhas mazelas, todas as minhas dúvidas, toda a minha fraqueza aos pés do Senhor. A Ana diz que quando eu faço isso algumas vezes, eu deito e durmo num sono profundo. Esse sono profundo eu tenho certeza que é um sono restaurador de paz. E aí eu durmo, acordo no outro dia com uma alegria, né? Assim, com vontade de viver. A motivação vem de Deus e da minha família. Assim, a Ana e a Maria Clara, depois de Deus, para mim é tudo, porque me tratam com muito carinho, mas eu sei por que elas fazem isso. Porque a vida inteira eu me dediquei a elas, a vida inteira, dando a elas o melhor que eu podia dar, tudo que eu fazia, presença, né? Tudo para elas. Então, assim, e o amor que eu derramo sobre a vida delas é muito grande. Então, hoje, eu só colho o que eu plantei. A Ana, quando está ausente, que ela vai nos encontros de mulheres, a Maria Clara que fica comigo para me dar suporte. Ela faz igualzinha a mãe, parece que a mãe está em casa. Amém. Então, assim, Ana e Maria Clara tornaram todo esse momento que eu vivo dificuldade muito mais leve. Porque o que é você acordar ao lado de duas pessoas que te amam e que te levantam? Orando com você pela manhã, hoje vai dar tudo certo, vai com Deus, Deus está no controle, a gente ora, se abraça, se beija e eu sigo para trabalhar. Quando chego da hemodiálise, está as duas no portão, me esperando sair do carro para me abraçar, levar para dentro de casa, me ajudar a trocar as roupas, jantar e me colocar para dormir. Então, assim, é um amor muito grande, sabe? Poxa, então, maravilhoso. O que eu posso dizer para essa turma aí que está nos ouvindo?
Quando a adversidade bater na sua porta, não é algo que você escolhe, é algo que acontece de repente. Quando ela vier, não desista da vida, não. Qualquer coisa que seja, lute pela vida. A cada dia que você acordar, agradeça a Deus por estar vivo. Se eu estou vivo, eu posso sonhar, planejar e agir. Hoje eu estou fazendo, eu creio, 3 situações me tiram da hemodiálise. 3 situações. Quais são as 3, pastor? Morte, que está descartado, porque tem muitas coisas ainda que Deus me prometeu que ainda não aconteceu. Então eu vou viver o que Deus me prometeu. Cura divina. Cura divina. Eu acredito muito na cura divina. Amém. Oro pela cura todos os dias. E o transplante. Mas o Senhor já falou em muitas pregações, já falou no meu coração, em oração, em sonhos, que eu não vou dialisar a vida inteira. Eu vou sair dessa máquina em algum momento. Só não disse a data. Enquanto isso não acontece, eu vou fazer tudo o que eu puder para ter qualidade de vida melhor a cada dia. Você tem uma ideia? Eu viajo também com a minha família. Tenho que viajar no sábado para voltar na segunda. Que tem que dialisar a segunda. Mas viajo, levo uma vida muito próxima do normal e intensa. E eu digo para você, viva intensamente cada minuto da sua vida. Eu sempre digo para as pessoas, na certidão de nascimento, só está a data do meu nascimento. Da minha partida, só o Altíssimo sabe. A gente não sabe. Então, ame, perdoe, faça o seu melhor, seja empático, cuide de todo mundo de uma forma muito parecida, com todo respeito com todo mundo. O pobre, o rico, o branco, o negro, quem quer que seja. Trate todo mundo com o mesmo respeito. E siga a tua vida. E deixe um legado aqui. Tem um amigo meu que diz o seguinte: o dia que o Senhor vier te buscar, que tenha pelo menos 6 pessoas para levar o seu caixão e chorar no seu luto mesmo. Porque se não tiver, legado nenhum você deixou. Então eu quero, o dia que o Senhor me levar, estar vivo no coração e na mente das pessoas. Então que esse meu testemunho sirva para te mostrar que o que a cabeça pensa e ela quer fazer, o corpo vai atrás. Então eu tenho pensado em coisas boas, tenho pensado em seguir nessa direção de ganhar qualidade de vida a cada momento, e eu tenho feito da minha vida um espelho para aqueles que vivem a mesma situação que eu vivo e outros que vivem situações parecidas. E eu, toda vez que eu converso com alguém, que eu nunca diminuo o problema do outro porque o meu é grande. Não, problemas dele pode ser pequenininho, mas pode ser maior que o meu dentro dele. Então eu, hoje, orientado pelo nosso bispo, eu só falo da enfermidade quando alguém me pergunta como é, como funciona, como é que é a vida. Fora isso, eu só penso na hemodiálise segunda, quarta e sexta. Deus colocou isso no meu coração. Aleluia. Pastor, cara, eu tô lisonjeado, pastor, de verdade. Amém. Homem forte, tá? Kleber, o homem é forte, tá? Realmente tá pegando aí uns 50 do supino aí, ó. Segunda, quarta, sexta, o homem malha mesmo, irmão. Pastor, primeiramente agradecer. Kleber, quanto tempo de programa, Kleber? 1 hora de programa. Olha que maravilha, pastor. Pastor Carlos Barbosa, que honra, tá? Por várias vezes aqui eu me emocionei e falo para o senhor que, igual o senhor falou agora, né? O problema pode ser pequeno, mas dentro do nosso coração, às vezes, ele é muito grande, né? A gente... que força que o senhor tem, tá? Mais uma história maravilhosa no Pra Deus. Sinceramente, eu conheci essa história do senhor por alto, mas eu fico muito feliz de, dentro das nossas redes, alcançar, né, milhares e milhões de pessoas. Então, eu tenho certeza que seu testemunho na grande rede, né, ele vai perdurar eternamente agora, né, e eu fico muito feliz da sua presença e quero que o senhor mande os seus agradecimentos finais aí para... Sei que a gente já agradeceu muitas vezes, mas o senhor fica à vontade, a câmera do senhor. Agradeço. Agora o senhor relaxa, dá uma relaxada. E agora agradece. Fica aí o meu maior agradecimento, né, a Deus, né?
dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem permitido, apesar da adversidade, tudo aquilo de bom que Ele tem nos permitido viver, né? Estou com a minha família, estou trabalhando, tenho muitos amigos, estou numa igreja abençoadíssima, né? Eu sempre digo que eu saio da Nova Vida só quando o Papai do Céu vier me buscar. É buscar e a gente sai da Nova Vida, para poder morar no céu uma eternidade. E fica aí o meu carinho, o meu amor para Ana e Maria, que são a minha base, né? Meu porto seguro depois de Deus. São as duas, né? Eu tenho uma figurinha que eu tenho lá com Ana, que eu boto de vez em quando eu mando para alguns casais, que está assim: se eu estou com ela, estou feliz. Então, Ana, um beijão para você. Você é minha rainha, você sabe disso, né? Você sabe que enquanto eu for vivo e respirar, você vai ter o meu amor. Então, assim, muito obrigado. Maria Clara também, fica aí um beijão, um abraço forte para minha princesa. Inclusive, ela está aqui conosco, veio comigo. Eu te amo, minha filha, você é uma bênção para a minha vida. Tá? É um prazer e uma honra ser seu pai. E tenho certeza que... Emocionado, ela está emocionada. Eu tô emocionado. A gente vai caminhar aí até quando o papai quiser. E você que está me ouvindo aí, não desista, né? Martin Luther King disse uma frase muito interessante que eu carrego comigo: se não conseguir correr, ande; se não correr, se arraste, mas não desista. E eu carrego isso no meu coração. Se eu não puder correr, eu vou andar; se eu não puder, eu vou me arrastar, mas enquanto eu tiver suspiro de vida, eu vou lutar para viver. Aleluia. Amém? Amém. Obrigado, pastor, novamente. Pô, que honra. Meu amigo, o Pra Deus Aqui Não Pizza, olha, a gente já devorou essa pizza, mas a palavra que foi abraçada no dia de hoje foi absurda. E quero convidar a todos, né? Estamos caminhando aí para o final do programa. Eu e o Júnior Prá. Quero convidar todos para estarem conosco na Ouro TV. Tá? Para quem tem dificuldade de acessar a Ouro TV, é só colocar o www.ourotv.com.br. Aperte lá o sininho de notificação, siga o nosso canal, né, de TV, né, o nosso canal tão novinho de TV, e hoje já alcançando milhares de pessoas. Nós também temos o Instagram, o Grupo.pra, o @Grupo.pra, que é o canal de notícias aqui no Instagram. Hoje alcançamos mais de 2 milhões de pessoas aí por mês, a graça de Deus aí também. A gente está crescendo bastante. Também o nosso canal de esportes, né? Que é o meu amigo Rafael Orozimbo, lá no @Orocast. Acho que o senhor tem vaga lá também, tá? Aquela academia lá, a galera é marombeira, acho que o senhor também vai se dar bem por lá, né? Mas é um pessoal bem legal, que trata também, gosta muito de saúde, e é um canal também que eu convido o senhor a um dia ver esses podcasts que lá o Rafael faz também. Além disso, a nossa programação, eu tenho que falar, né? Agora nós estamos na rádio, a Rádio Onda FM 87,5, e com o NIRD para Notícias. Graças a Deus, é um prazer estar lá na bancada com Saul Monteiro e também amanhã, é verdade, amanhã às 18 horas, tem um link, né? Tem um link, 18 horas na Rádio Onda, tem um link aí, né? O link da rádio online que o nosso querido Kleber vai colocar aí para os senhores aí. E lá, a gente está lá com Saul Monteiro e Beto Bro. E Beto Bro também tem Histórias de Destaque toda terça-feira. É maravilhoso. É história, assim, de pessoas também de muita força também. O Beto abençoado aí também. Um abraço para toda a nossa programação. Cafezinho Jurídico com a doutora Natália, com o doutor Charles. Temos também o Pedronizando às quartas-feiras. O Pra Deus toda quinta-feira, tá, pastor? Às 19 horas. Toda quinta-feira às 19 horas. E tô esquecendo alguém, meu amigo Kleber? Eu acho que eu não esqueci ninguém dessa vez. E nosso portal de notícias, o grupopra.com, que pega as notícias do Brasil e da nossa região seropédica, Itaguaí, nossa querida Itaguaí, Mangaratiba. E estamos felizes. Pastor, muito obrigado. Que história maravilhosa, foi pastor. minha. E até o próximo Pra Deus Aqui Não Pizzas. Até a próxima.